Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar em pé para adorar ao nosso Deus. Declarar que Ele é santo, poderoso, único, digno de receber a adoração, em nome de Jesus. E as palmas. Tu és santo, poderoso, Tu és digno de adoração. Eu te seguirei, eu te ouvirei, eu te amarei pra sempre, amém. Do início, Tu és santo, poderoso, Tu és digno de adoração. Eu te seguirei, eu te ouvirei, eu te amarei pra sempre, amém. Mais uma vez no início. Juntos os homens. Tu és santo, poderoso, Tu és digno de adoração. Eu te seguirei, que os homens cantam uma parte, as mulheres cantam outra parte, né? Compondo uma mesma canção. Mas eu queria convidar os homens a cantar a parte das mulheres nesse refrão. Na parte que a gente canta, e eu cantarei. Vamos cantar somente a parte das mulheres. E vamos todos em uma só voz fazer essa declaração maravilhosa ao nosso Deus. A parte das mulheres, aqui. Todos juntos. Olha só que bonito. Juntos. És o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, poderoso és, Tu governas, Senhor, Deus Emmanuel, és o grande eu sou, reina para sempre, o eterno Senhor, és a própria vida, és o Pai de amor, reina para sempre, príncipe da paz, és o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Meu amigo, meu mestre e o meu Salvador, príncipe da paz, viverei só para ti. Príncipe da paz, príncipe da paz, viverei só para ti. Para terminar, declare: príncipe da paz, viverei só para ti.
você aqui, muito bom mesmo. Dá um sorriso assim, ó. Isso. Daí dá pra ver que é bom também pra você estar aqui. É muito bom ter essa visão que a gente tem daqui de cima. Não sei se vocês concordam comigo, mas ver a igreja repleta de gente doida para adorar o Senhor é muito bom, é muito bonito. As pessoas chegando das suas casas depois de um domingo, provavelmente entre a família, alguns vêm direto do trabalho, mas é tão bom estarmos em comunidade para adorar o nome do nosso Deus. Ele está aqui entre nós. Eu tenho certeza que Ele preparou essa tarde, esse fim de tarde, início de noite, para falar com cada coração aqui. Você crê nisso? Amém, eu também. Eu queria te dar a oportunidade de falar com o seu Deus, oferecendo esse tempo de culto. Ofereça a Ele a sua vida, o seu coração, essa 1h30 praticamente que vamos ficar aqui. Que Deus fale poderosamente por meio dos louvores, por meio da leitura da sua palavra, por meio dos salmos, hinos e cânticos espirituais. Que Ele possa usar a vida do Márcio, a vida do pastor Gilson Pinho, para falar também aos nossos corações, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, ofereça ao Senhor o seu culto, a sua celebração, em nome de Jesus. Pai, nós queremos oferecer a Ti, em nome de Jesus, esse tempo de culto ao Senhor, esse tempo de celebração. Nós Te amamos, queremos muito, ó Pai, poder sentir a Tua presença, sentir o Teu amor, sentir o Senhor falando com cada um de nós. Por isso entregamos a Ti o nosso culto, entregamos a Ti o nosso dia, entregamos a Ti esse tempo. Pedimos, Senhor Deus, para que o Senhor, em nome de Jesus, passeie aqui no nosso meio. Que o Senhor toque vidas aqui nessa noite. Nós viemos aqui porque Te amamos e nós queremos muito sentir a Tua presença, sentir o Senhor falando conosco, sentir o Senhor tocando as nossas vidas. Por isso eu Te peço, Senhor Deus, afasta daqui tudo aquilo que nos impede de Te louvar, de Te engrandecer, de sentir o Senhor falando conosco. Afasta daqui, ó Deus, que somente o Seu Espírito esteja aqui entre nós, que somente o Senhor esteja aqui entre nós, somente a Tua palavra esteja aqui entre nós, somente os Teus louvores estejam aqui entre nós, ó Pai. Nós Te pedimos, Senhor Deus, marca, Senhor Deus, essa noite com a Tua presença, com o Teu toque, com o Teu renovo, com a Tua restauração, com a Tua cura, com a Tua libertação. Nós precisamos disso. Recarregue, Senhor Deus, as nossas baterias espirituais, para que nós possamos começar a nossa semana, ó Deus, cheio do Teu Espírito, cheios da Tua presença, influenciando as pessoas, Senhor Deus, a viver a vida mais perto do Senhor, a começar de cada um de nós aqui, ó Deus. Nós Te pedimos isso porque precisamos disso. Nós queremos viver a nossa vida em adoração. Nós não queremos fazer distinção de vida secular e vida cristã, não. Uma vida só, uma vida em adoração para Ti, 24 horas por dia, 7 dias por semana. É isso que nós desejamos. Nós desejamos a Tua presença, desejamos a Tua palavra, desejamos o Teu falar, o Teu agir, ó Deus. Por isso estamos aqui. Nós amamos o Senhor, amamos essa igreja, amamos estar em comunidade, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, mais uma vez, que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Eu Te agradeço, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Irmão, tem alguém aqui que está visitando a gente? Levanta a mão. Temos ali à minha esquerda, temos aqui na frente, temos lá atrás, temos aqui, nossa, eu falei minha esquerda, né? Na sua esquerda, minha direita, tô parecendo o pastor Marcos aqui, não sabe, irmão? Aqui, tem gente aqui? Levanta a mão, fica com a mão levantada. Olha que bênção. Aqui nesse canto nós temos
Não, mas aqui nessa ala, ali. Ai, que coisa boa. Queria dizer que você é muito bem-vindo em nome de Jesus. Sinta-se à vontade no nosso meio. Você está aqui na casa do Senhor e nós estamos aqui para adorar o nome dEle. Eu espero que você goste muito de participar dessa celebração conosco e prove que você gostou voltando e trazendo mais pessoas com você. Você vai receber um abraço agora inesquecível, quer ver? Dá um abraço quem está do seu lado, irmãos. Dá um aperto de mão bem gostoso. Vamos viver esse tempo de comunhão, em comunhão juntos. Você que nos acompanha pela internet, que você seja abençoado também, que você seja muito impactado pela palavra de hoje, por tudo que vamos participar aqui, fazer aqui. Dá um beijo em quem está próximo a você aí também, talvez na sua sala, na sua cozinha, no seu escritório. Que Deus abençoe a sua celebração também aí do outro lado da tela. Que o Senhor se faça presente aí também, que você sinta a presença do Espírito aí também, em nome de Jesus. Tu és Deus de toda glória, te darei o meu amor, tu somente eu vou adorar, tu somente és digno do meu louvor. Tu és Deus de toda glória, te darei o meu amor, tu somente eu vou adorar, tu
igreja. Eis-me Você pode se sentar. Nós vamos acompanhar os nossos avisos. Começa agora mais um IBAGE News, com as notícias da nossa igreja. A IBAGE oferece aulas de judô e jiu-jitsu gratuitamente para todos os interessados. Eu queria te dar um aviso muito especial. Se você tem interesse em fazer uma dessas aulas, para quem quer fazer judô, a partir de 6 anos, os horários são das 9 às 10 da manhã, sempre aos sábados. Quem quer fazer jiu-jitsu, a partir dos 10 anos de idade, das 10 às 11 da manhã. Para mais informações, você pode procurar o nosso irmão Leonel Chagas ou o irmão Cláudio Pavani. A IBAGE já lançou o seu CD Esperança. Após a celebração, adquira o seu para você evangelizar e abençoar outras vidas. Nos dias 4, 5 e 6 de outubro, o portão da rampa de estacionamento estará interditado para manutenção. A entrada será realizada pelo portão lateral. Agradecemos a compreensão de todos.
Nós queremos convidar você, membro e não membro da IBAGE, para fazer parte do corpo de voluntários. Nós temos trabalhos com moradores de rua, nós temos trabalhos com crianças, com jovens, e nós queremos que você se envolva com esses trabalhos. Então nos procure, fale comigo ou entre em contato com a nossa secretaria. Devido ao feriado do dia 12 de outubro, no dia 13 não teremos expediente administrativo e pastoral. Agradecemos a compreensão de todos. Um aviso muito especial para você que é membro da nossa igreja. Todos os domingos pela manhã, às 10 horas da manhã, nós temos a nossa Escola Bíblica Discipuladora. São momentos ímpares onde podemos aprender e estudar muito mais sobre as coisas de Deus. Venha, participe! Se em 2017 você fez ou fará aniversário de casamento múltiplo de 5, 10, 15 ou mais anos, você está convidado a celebrar conosco na boda coletiva. Maiores informações com a irmã Andréia Andrade. Todos os domingos às 18 horas nós também temos, paralelo ao nosso culto em português, temos o nosso English Service. E você que fala inglês ou conhece alguém que fala ou está estudando inglês, você tem uma ótima oportunidade de convidá-lo a participar dessa celebração totalmente em inglês. Participe! Ser jovem e ser cristão. A cada dia tem sido mais difícil juntar as duas coisas. E nós da IBAGE não queremos deixar de ser nenhum e nem outro. Por isso, queremos andar juntos. Assim, queremos identificar você jovem acima de 18 anos, homem ou mulher, solteiro ou casado. Você que tem vindo na IBAGE há muito ou pouco tempo, membro ou não, nos procure. Queremos saber quem você é. Queremos entrar em contato com você e mostrar as novidades que estamos preparando. Venha e participe com a gente, conheça mais dos jovens da IBAGE. E esse foi o IBAGE News dessa semana. Para maiores informações, visite o Facebook oficial da igreja e também o nosso site. E você que nos visita, participe, se envolva com a nossa família. Que Deus nos abençoe. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Eu queria dizer que esse IBAGE News eu morro de vergonha alheia, tá? Mas estamos aí para servir. Gente, vocês viram o vídeo da juventude. Ontem nós tivemos a nossa primeira programação Porão de Ideias e Deus nos surpreendeu. Nós estávamos com uma expectativa de 50 jovens e apareceu o dobro. Graças a Deus, e Deus abençoe vocês pais que incentivam os seus filhos a participarem das programações, ok? Eu queria compartilhar um texto com vocês, 2 Coríntios 9, a partir do verso 7 diz assim: cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em tempo vocês tenham tudo de que precisam e muito mais ainda para repartir com os outros. Como dizem as Escrituras, compartilha generosamente com os necessitados, seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Nós vamos louvar ao Senhor e adorar a Deus com os nossos dízimos e nossas ofertas. E a nossa maior motivação para fazer isso é gratidão. Gratidão por um Deus que se revela o Deus provedor para todos nós. Em nome de Jesus, Deus, Ele pode te dar todas as coisas das quais você necessita. Queríamos ter tudo o que desejamos, mas Deus provedor, Ele cuida de todas as nossas necessidades. Porque no passo e no momento que Deus te abençoar, você tem essa missão de compartilhar com os necessitados também. Então, em nome de Jesus, quando a banda estiver tocando, você vem à frente e traga a sua oferta e seu dízimo, em nome de Jesus. Eu sou grato por tudo que tenho.
tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Aleluia. Gostaria de aproveitar e chamar nossas crianças também, de 3 a 12 anos. Amém. Vamos orar, queridos irmãos, agradecer pelos dízimos e pelas ofertas e pedir a nossa bênção, cuidado, pelas nossas crianças e pelas professoras. Querido Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela fidelidade do teu povo. Obrigado, Pai, porque é resposta grata ao Deus que é provedor de nossas vidas. Senhor, obrigado porque o Senhor é um Deus que cuida de todas as nossas necessidades, Senhor. Deus, nos ajude, ó Pai, sempre com o poder do teu Espírito Santo, sabedoria para a gente cuidar desse dinheiro. Deus, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre essas crianças, peço a tua bênção sobre as professoras. Te agradecemos porque a Raquelzinha, da Priscila e o Daniel está entre nós já. Que o Senhor abençoe a sua recuperação. Em nome de Jesus, que essa criança seja bênção para todos nós, para a tua igreja, para a família, como todas essas crianças são. Deus, e de uma forma especial, aproveitando esse momento, queremos agradecer por nossos pais, nossos avós, as pessoas mais
experimentadas, mais vividas, os idosos da nossa igreja, Senhor. Obrigado porque eles cuidam de nós, nos ensinam tantas coisas, Senhor. E nesse dia especial, Pai, no dia dos idosos, nós queremos agradecer porque nós vemos nas histórias de Abraão, de Moisés, que nunca é tarde para vivermos grandes feitos do Senhor. Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor, por cada idoso dessa igreja, pelo cuidado que eles têm com nós e com nossas crianças. Em nome de Jesus, que elas aprendam mais do Senhor nessa noite. Amém. 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 Irmãos, nós temos tido uma média de 100 crianças por culto. Amém, né? Já está pequeno o espaço lá do Ministério Infantil. Estamos orando por uma solução. Junte-se a nós nessa batalha boa. É um problema bom quando falta espaço, né? Graças a Deus pelas nossas crianças. Como o Márcio orou, nós estamos hoje comemorando o Dia do Idoso. E nós vamos ter uma participação muito especial aqui agora, irmãos, do nosso coro Reviver. E eu já quero chamá-los aqui à frente. Os nossos meninos e meninas. A média de idade desse coro é maior que a minha idade normal. É uma bênção. Temos o pai Abraão. A gente fala que ele viveu na época de Jesus Cristo, antes de Jesus Cristo. E ele confirma. O mais engraçado é isso. Mas nós estamos muito felizes pelos nossos irmãos que vivem essa fase da melhor idade. Alguns chamam de melhor idade, e é melhor idade mesmo, né, irmã? Não é? Não, dor em tudo. Mas é um privilégio para nós, como igreja, ter vocês fazendo parte do nosso convívio, da nossa comunhão, da nossa vida, da nossa família. Que Deus abençoe vocês. Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui para agradecer, para dizer para vocês que nós tivemos o primeiro acampamento de terceira idade do Grupo Reviver desta igreja. E nós somos gratos por esse povo que foi no acampamento. Gente, se tem alguém aqui que foi no acampamento, fique de pé, por favor. Todos que foram no acampamento, por favor, fiquem de pé. Então, nós fomos abençoados com as pessoas que foram ao acampamento. Nós tivemos mais ou menos umas 50 pessoas lá. E eu quero agradecer aqui a todos que se dispuseram a ir, porque foi bênção pura. Ao pastor Kellner, que trouxe os estudos para nós, o nosso título era Reviver. E o nosso tema era Quero trazer a esperança, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. O amor do Senhor não tem fim. Quem mais precisa relembrar isso sempre que não o idoso? O amor do Senhor não tem fim. Ele não se acaba nunca. Ele é inesgotável. E nós agradecemos, então, ao pastor Kellner, a equipe da cozinha que foi e trabalhou sob o comando da nossa irmã Jucineide, ao João Germano e a Adriana, que estiveram conosco, tomando conta das brincadeiras e que foram ótimas. Nós queremos agradecer a Rosângela, que ofereceu a casa dela, que foi, assim, uma bênção para todos nós. Nós queremos agradecer a maioria do coro Reviver aqui estava lá. E foi, assim, muito bom. Então, você que não foi neste ano no acampamento, por favor, comece a se preparar para o ano que vem. Nós teremos outro acampamento. Lá, a nossa irmã já franqueou o lugar para nós. Então, vamos estar lá e vamos mostrar que o idoso não é uma pessoa que está para baixo sempre, não. Ele está para cima também. Ele também, como as crianças, como os adolescentes e como os jovens, sabe ter seus acampamentos. Agora o nosso coro vai cantar e nós somos gratos a Deus porque, como disse o Kiko, estamos comemorando o dia do ancião, o dia do idoso, mais precisamente o dia do idoso. Então, a todos vocês que têm acima de 59 anos, a nossa gratidão,
o nosso louvor a Deus e a nossa adoração a Deus pela sua vida. Amém.
Eu acho que deu um probleminha com a letra lá e a letra aqui, né, gente? Nós vamos fazer o seguinte, vamos tentar resolver isso, conseguindo, vocês voltam para cantar no final. Mas temos um momento especial aqui, não é, irmã Eci? E eu que vou fazer mesmo, né? Então tá bom. Eu quero pedir para que todos vocês que têm mais de 59 anos, fiquem em pé, por gentileza. Eu queria falar 55, assim, mas a dona Erci falou assim, não, tá muito light essa terceira idade aí, tem que ser a partir de 59 para cima. Amém. Irmãos, vocês outros, uma grande salva de palmas para esses queridos. Pelo dia de vocês, nós louvamos a Deus por cada um de vocês. E vocês, com idade a partir de 59 anos, vocês estão ganhando aí, recebendo um mimo do ministério da terceira idade da nossa igreja. Que vocês sejam abençoados, continuem sendo abençoados por Deus, abençoando a nossa igreja também. Louvado seja Deus. Vocês podem ir por aqui. Irmãos, primeiramente a graça e a paz a todos. Como vocês já perceberam, pastor Marcos não está presente. E ele está com um pequeno problema de saúde, já está se recuperando. Na quinta-feira já estará liberado pelos médicos e estará aqui conosco. Como o pastor Marcos não estaria, ele pediu para o seminarista Márcio trazer uma palavra hoje alusiva ao Dia dos Idosos. Por motivos óbvios, o seminarista Márcio disse que não se sentia à vontade para falar sobre idosos, irmãos, né? E como ele não sentiu à vontade, tenta adivinhar para quem sobrou para falar sobre idosos. Bom, irmãos, há muitos anos atrás, foi exatamente no dia 27 de abril de 87, eu tinha 32 anos. E eu tive uma parada cardíaca. Fui levado por um colega ao pronto atendimento, ao pronto-socorro do CTA. Sabe o que é a gente estar acordado, estar consciente, estar ouvindo, estar entendendo tudo, mas não conseguir enxergar absolutamente nada e não conseguir reagir? Bom, irmãos, naquele dia eu pensei seriamente que eu estaria partindo para a eternidade. Mas me recuperei e o médico falou para mim o seguinte: você, se continuar levando a vida que você leva, você não vai ter tempo de ver os seus filhos crescerem. Você precisa mudar sua vida em tudo. E eu resolvi dar uma mudança na minha vida, irmãos. Bom, na época, eu ainda iria fazer 33. Hoje, eu tenho 63. Tá? Quer dizer, eu dou graças a Deus porque eu consegui chegar nessa idade, irmãos. E hoje, nós gostaríamos de abordar um assunto com vocês, um tema que o pastor Marcos nos deu, irmãos. A questão não é a idade, e sim a disponibilidade. Irmãos, hoje é dia 1º de outubro. Vocês vão falar, bom, e daí? E daí que eu gostaria de dizer 3 coisas básicas para vocês. Primeiro, no mês de outubro, dia 31 de outubro de 1517, na Alemanha, um jovem de 30 e poucos anos de idade iniciou um movimento. Ele não pretendia fazer nenhum protesto contra a Igreja Católica, não pretendia iniciar uma reforma, nada. Tudo o que ele queria, pura e simplesmente, era alertar as autoridades alemãs,
tanto seculares como as autoridades eclesiásticas, sobre algumas coisas que não estavam corretas dentro da Igreja Católica. O objetivo dele não era fazer uma revolta, uma revolução, mas alertar para alguns detalhes. Só que aquilo tomou um rumo de tal maneira, irmãos, que dentro de poucos meses, ou dentro de poucas semanas, já estava caracterizado um movimento que ficaria conhecido como Reforma Protestante. Foi uma reforma que começou com Martinho Lutero no dia 31 de outubro de 1517, seria, sim, uma reforma religiosa extremamente importante, abalaria as estruturas da Igreja Católica, que era a igreja predominante, reinante, e a única que existia na ocasião, que tinha liberdade, porque as demais, nenhum movimento religioso tinha liberdade para coisa nenhuma. E a partir daí surgiriam várias igrejas, que hoje nós chamamos protestantes. A primeira foi a luterana, depois a anglicana, seguido por igrejas reformadas francesas, holandesas, assim por diante, depois igreja presbiteriana, congregacional, metodista, episcopal, e assim foram surgindo as chamadas igrejas protestantes. Embora a Igreja Batista não tenha absolutamente nada a ver com a Reforma Protestante, ela já existia independente de tudo isso, não com o nome Batista, é claro, mas a Reforma teve algo extremamente significativo, irmãos, porque a Reforma Protestante permitiria que a Igreja Batista se firmasse como uma denominação. Então, agora no dia 31 de outubro, nós estaremos comemorando os 500 anos da Reforma Protestante. A Reforma Protestante, irmãos, tinha por base, tinha por fundamento 5 pontos principais. O primeiro ponto, somente a graça, sola gratia. Em outras palavras, irmãos, ninguém era salvo por pertencer a igreja nenhuma. Todo mundo só é salvo pela graça de Deus. É a única condição, irmãos, porque se Deus não quiser salvar, ninguém jamais será salvo. O segundo ponto, sola fide, somente pela fé. A única coisa que Deus exigia de nós, para nós sermos salvos, era a fé em Jesus Cristo. Então, pela graça, sois salvos por meio da fé. Mas, na realidade, houve uma reação muito forte, procurando mostrar que a salvação era por obedecer decisões canônicas, decisões de concílios eclesiásticos ou coisa assim, e a Reforma Protestante colocava de maneira muito clara, a salvação somente, solos Christus, somente por Jesus Cristo. E mais do que isso, sola Escritura, somente pela Escritura. Em últimas palavras, irmãos, o objetivo maior de toda a salvação, pura e simplesmente, soli Deo glória, somente a Deus glória. Esses foram os 5 pontos que Martinho Lutero destacaria na sua Reforma Protestante. E o que o pastor Marcos quer no mês de outubro, irmãos, como nós teremos 5 domingos, que em cada um dos domingos nós falemos num desses 5 pontos das solas da Reforma Protestante. Hoje, especificamente, vou falar algo muito pequeno a respeito da graça em si, da graça de Deus. Mais do que isso, irmãos, nós não podemos esquecer também, como já foi dito, que hoje é o dia 1º de outubro, irmãos, Dia Internacional do Idoso. Bom, esse dia foi criado, irmãos, pela ONU em 1991, no Brasil foi instituído em 99, mas como sendo dia 27 de setembro. Por decisão do presidente, na época, presidente Lula, o Dia dos Idosos no Brasil deixaria de ser comemorado no dia 27 de setembro e seria comemorado também no dia 1º de outubro, que já era aceito como Dia Internacional. Então, foi instituído no Brasil em 2007, essa data de 1º de outubro, embora para a ONU
já existe desde 91. Irmãos, na realidade, a finalidade do Dia do Idoso é dizer claramente a valorização do idoso como fonte de conhecimento e experiência pessoal. Irmãos, parem para pensar que os idosos, irmãos, sempre já passaram por muitas experiências na vida, já têm muito conhecimento, muita coisa a passar para as novas gerações. Embora as novas gerações sempre digam, irmãos, o velho não está com nada, o velho já era, é decrépito, mas parem para pensar o seguinte, irmãos, muito das nossas culturas nós adquirimos, irmãos, por herança direta dos nossos avós. Então, valorizem os seus idosos. Mais do que isso, irmãos, também era a proteção dos idosos contra os maus tratos, porque em muitas culturas, em muitas sociedades, quando a pessoa atinge já uma certa idade, é abandonada pelos filhos. Alguns anos atrás, eu fazia atendimento psicológico num asilo aqui em São José dos Campos. Irmãos, não era um asilo de idoso pobre, não, era um asilo caro para ter os seus idosos ali. Já na época, uns 10 anos atrás, a mensalidade era de mais de 3, quase 4 mil reais. Ou seja, para ter um idoso ali, tinha que ser uma família rica, não podia ser uma família pobre. Agora, o mais interessante, irmãos, eram idosos, pessoas cultas, estudadas, de famílias ricas, mas todos tinham uma característica: foram abandonados pelos seus familiares. Eram colocados em verdadeiros depósitos de velhos para serem esquecidos e morrerem. Uma das finalidades do Dia do Idoso é divulgar isso, é valorizar os nossos idosos, evitar o abandono, evitar os maus tratos e também, irmãos, esse pequeno detalhe, o carinho aos idosos abandonados pelas suas famílias. Amém, irmãos? Bom, antes de voltar ao Dia do Idoso, irmãos, não tem nada a ver, é só uma curiosidade, como diz minha esposa, cultura inútil, tá? Mas vale a pena de vez em quando nós sabermos um pouco de cultura inútil, tá, irmãos? Para quem comemora o Natal dia 25 de dezembro e associa ao nascimento de Jesus, irmãos, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. O seu nascimento não tem nada a ver com o Natal. O Natal já era comemorado mais de 1000 anos antes de Jesus nascer e não tinha nada a ver. Hoje, nós sabemos que a data mais provável do nascimento de Jesus foi dia 1º do mês de Tísri. Vou falar, bom, e daí? Não disse nada. Não existe esse mês Tísri no nosso calendário. No nosso calendário é dia 3 de outubro. Está claro, irmãos? Então, vocês querem uma data mais aproximada do nascimento de Jesus, é 3 de outubro. Isso é meramente uma curiosidade. Como diz minha esposa, cultura inútil. Mas tá? É só para que vocês saibam. Irmãos, voltando ao assunto idoso. Uma coisa que chama a atenção, Mário Quintana, um poeta, ele escreveu, irmãos, isso já na década de 50, eu nasci na década de 50, e ele disse, nascer é uma possibilidade, viver é um risco, envelhecer é um privilégio. Uma outra frase atribuída a ele diz, não se lamente por envelhecer, é um privilégio negado a muitos. Só tem um jeito de vocês não envelhecerem, é morrer cedo. Então, quantos de vocês não querem envelhecer? Então, tem que estar preparado para morrer cedo, irmãos, porque inevitavelmente, todos nós um dia chegaremos lá. Bom, o que eu queria chamar a atenção nessa noite, é um personagem na Bíblia, irmãos, que, para nós entendermos como uma pessoa idosa, pode ser extremamente valorosa nas mãos do Senhor. Já ouviram falar em Moisés? Bom, é o personagem da Bíblia, irmãos, mais citado em toda a Bíblia. Ele é mais citado que Abraão, é mais citado que Davi. As referências na Bíblia sobre Moisés estão desde Gênesis até o livro de Apocalipse, embora o nome dele não apareça em Gênesis, é claro. Agora, o que chama a atenção, irmãos, era um homem, ele nasceu de uma família de judeus, ou
de israelitas, quando o povo de Israel era escravo no Egito. Criança ainda, bebê, ele foi adotado pela filha do faraó, e ele foi criado para ser, na realidade, irmãos, Moisés foi criado para ser um oficial general. Ele frequentou a escola dos sábios, a escola que preparava os grandes príncipes, os nobres, a alta classe da sociedade egípcia. Ele foi criado pela sua mãe. A sua mãe disputava o trono do Egito com o irmão dela, e ele foi criado pela mãe, já que a mãe não é... Bom, a mãe era casada com o próprio irmão, mas o casal, a mãe e o tio de Moisés, né, eles não se davam bem, nem se conversavam, apesar de serem casados, e o que a mãe de Moisés queria era preparar jovens para um dia, talvez ela assumisse o governo do Egito, que esses jovens pudessem governar com ela, ou até governar no lugar dela. E Moisés foi um dos jovens preparados para isso, mais ou menos uns 200, Moisés não era o único. Então ele foi criado numa escola de sábio, educado, treinado, conheceu toda a ciência, toda a cultura do Egito, viveu em palácios. Como se diz, ele passou 40 anos sendo treinado para ser alguém na vida. E agora, com 40 anos, um homem já maduro, um homem experiente, um homem que poderia fazer um monte de coisa, de repente ele matou um egípcio. Aquilo foi a deixa, porque o tio dele estava matando todos os filhos adotivos da sua esposa. E, obviamente, ele queria um motivo para matar Moisés e encontrou um motivo óbvio. Moisés tinha matado um egípcio, então motivo mais que suficiente para que o filho dele, para que o tio dele viesse matar Moisés. Moisés teve que fugir do Egito, foi para a terra de Midian, ele que foi criado para ser um general, comandante de exércitos. Na terra de Midian, a única coisa que ele comandava era ovelhas, em pleno deserto. Ele que foi criado, irmãos, para morar em palácios, tá? Cobertura de ouro sobre a sua cabeça. Agora ele morava no meio de areia, deserto. Irmãos, eu já estive na península do Sinai, irmãos. Ali é areia e pedra. E quando não é areia e pedra, é pedra e areia, irmãos. É inacreditável como um lugar seco, que não nasce nada, não tem nada. Os rios que tem ali, que nós chamamos, ou que a população local chama de uades, só tem água, irmãos, raramente na época do inverno. É incrível como o povo ali vive na extrema miséria, na extrema sequidão. E estava ali Moisés agora, um príncipe, um general, de repente, pastoreando ovelhas, sem ter nada mais o que fazer, a não ser viver daquela maneira, numa tristeza que fazia dó. Viveu ali dos 40 até os 80 anos. Nessa altura do campeonato, no final da vida, envelhecido, talvez ele pensasse que tudo que restava para ele era continuar ali até morrer. E um dia, ele estava num vale chamado El-Haar, aos pés de um monte, e ali ele viu uma sarça pegando fogo. Sarça, irmãos, é um arbusto muito comum naquela região. O máximo que atinge é uns 4, algumas chegam a 6 metros de altura. É uma árvore ressecada, seca mesmo. Tá? As folhas praticamente não existem. Quando aquela árvore pega fogo, irmãos, ela se consome em coisa de minutos, porque é tudo seca. Tá? E de repente uma sarça pegando fogo, bom, para Moisés isso não era novidade. Ver sarça pegando ali, pegando fogo, era a coisa mais comum. A novidade é que aquela sarça queimava, 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 e não se consumia. E Moisés se aproximou, não porque tinha algo especial naquela sarça, mas porque ele queria saber por que a sarça queimava e não se consumia. E no meio daquele fogo uma voz: Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque no chão que você está pisando, ou o chão que você está pisando é santo. E aí Deus virou para Moisés e falou: Moisés, eu estou te enviando ao Egito para você tirar o meu povo de Israel dali.
Quando Deus falou isso para Moisés, irmãos, a primeira questão que apareceu na cabeça de Moisés: poxa, o Egito tem mais de 3.000 deuses. Qual dos 3.000 está me mandando? E Moisés pergunta: Senhor, qual é o seu nome? Para quando eu chegar lá eu diga que ao povo de Israel que um Deus está me mandando. E Deus, virando para Moisés, diz: vá e diga ao povo de Israel, eu sou o eu sou. E diga que o eu sou me mandou a vós. A palavra eu sou em hebraico é Yahvé. E ainda diz, eu sou é o meu nome. Ou seja, ali Moisés ficou conhecendo o nome de Deus. Deus falou, vá. E ele, irmãos, questionou, brigou com Deus, não tinha a mínima vontade em ir. Primeiro, porque o tio dele ainda era vivo, ainda governava sobre o Egito. Sabia que se voltasse, ele seria morto. Sabia também que, apesar de ser israelita, ele foi criado como egípcio. Não seria aceito pelos egípcios porque era israelita. Não seria aceito pelos israelitas porque foi criado para ser um egípcio. E ele simplesmente, na maior crise de identidade, o que eu sou? E ele descobriu uma coisa: passou 40 anos criados no Egito para ser alguém na vida. E agora ele descobriu que não era ninguém na vida. E Deus fala para ele, vá e tire o povo dali do Egito. Ou seja, ele descobriu que agora ele estava sendo chamado por Deus para ser uma bênção no meio do povo de Israel. Amém, irmãos? Em Deuteronômio, capítulo 34, dos versos 10 ao verso 12, diz: nunca houve em Israel outro profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. O Senhor o enviou ao Egito para realizar todos os sinais e maravilhas contra o faraó. Faraó era o título do rei do Egito. Contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Com grande poder, Moisés realizou atos temíveis diante dos olhos de todo Israel. Quando Deus falou, vá e tire o povo, irmãos, Moisés começou, Senhor, eu sou velho, eu não sei falar de maneira correta, eu não sei me expressar de maneira adequada. Alguns dizem que Moisés era gago, nós não sabemos ao certo sobre isso. Ele tinha medo, irmãos. Irmãos, vocês vão falar, Moisés foi fraco? Foi. Aí vocês vão falar, poxa, um homem chamado por Deus. Irmãos, quantos de vocês já foram chamados por Deus para alguma coisa e começam a dar um monte de desculpas, um monte de coisa? Se Moisés foi fraco, irmãos, todos nós somos. Então não critiquem Moisés. Na realidade, irmãos, Moisés estava com um problema muito sério. O problema dele não era a capacidade, irmãos, mas era a disponibilidade. Alguém disse, pastor Marcos não disse quem disse essa frase, tá? Mas eu acho que foi um cidadão chamado Marcos Davi Ferreira, tá? Então ele diz, a disponibilidade, irmãos, é mais rara que a capacidade. Quantos de vocês que aqui estão têm capacidade para um monte de coisa na obra do Senhor, mas na realidade não estão disponíveis? Inventam desculpas, inventam argumentos, tá? Inventam verdades. Não, o crente não mente, irmãos. O crente inventa verdades, tá? Para justificar um monte de coisa. Mas na realidade, irmãos, o problema que nós enfrentamos muitas vezes não é a falta de capacidade, não, irmãos, é a falta de disponibilidade mesmo. E Moisés estava passando por essa situação. Agora, observem 3 pontos do texto que nós lemos. Primeiro ponto, irmãos, Moisés, ele era um homem que foi disponível para buscar intimamente a Deus. Parem para pensar, irmãos. Falando o texto aqui, nunca houve em Israel outro profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. A palavra profeta, pró quer dizer no lugar de, fet quer dizer falar. Então, profeta é alguém que fala no lugar de um outro alguém. Ou seja, o profeta é um mensageiro que vai falar em nome da pessoa que o enviou na condição de mensageiro. Isso é um profeta.
E Deus estava mandando Moisés ao Egito. Ele era um profeta de Deus. Ele iria falar o que Deus iria colocar na sua boca. Observe, irmãos, que ele escreveu todo o Pentateuco, mais o Salmo 90 e 91, de todos os escritores bíblicos, ele escreveu quase 1/5 da Bíblia todinha. Foi o maior de todos os escritores bíblicos. E observe uma coisa, irmãos, só temos 2 profetas na Bíblia, além de Moisés, que viram Deus face a face. Um foi Isaías, capítulo 6 de Isaías. E o outro foi o profeta Ezequiel. Os demais profetas da Bíblia eram mensageiros de Deus, falavam a palavra de Deus, mas eles não viram Deus face a face. Repare que Isaías só viu Deus face a face uma vez, e Ezequiel só viu Deus face a face 2 vezes. Agora, Moisés, irmãos, era um caso totalmente à parte. Primeiro, ele viu uma sarça pegando fogo. Mais do que isso, irmãos, ele, quando tirou o povo de Israel do Egito, conduziu o povo até o sul da península do Sinai, ele subiu ao monte para ficar na presença do Senhor. A glória do Senhor era tanta, irmãos, que o monte fumegava, o monte pegava fogo. Se algum de vocês um dia for lá no sul da península do Sinai, numa planície chamada El Haar, onde tem um monte chamado Jebel Musa, o monte de Moisés, foi onde Deus falou com Moisés. Vocês vão ver uma curiosidade, irmãos. Todos os montes ao redor têm uma cor marrom meio alaranjada. Somente esse monte, chamado Jebel Musa, ou monte de Moisés, ele é totalmente negro, ele foi pretejado. E a Bíblia diz que a glória do Senhor aparecia ali, o monte fumegava e o povo de Israel estava apavorado, irmãos, com a presença do Senhor. Ninguém se aproximava do monte e Moisés subiu ao monte para se encontrar com o Senhor. Ficou 40 dias e 40 noites ali. E quando ele desceu, irmãos, o rosto dele brilhava tanto, era tanta glória refletida no rosto de Moisés, que o próprio povo não conseguia se aproximar de Moisés. Ele tinha que usar um véu sobre o rosto para conseguir falar com o povo. Irmãos, nunca houve em Israel um profeta que conhecesse a Deus face a face como Moisés conheceu. E nem tampouco um profeta que Deus lidava face a face como lidou com Moisés. Agora observe, um homem, irmãos, que tinha uma intimidade com Deus muito grande. Mas observe um detalhe interessante. Intimidade com Deus, irmãos, exige dedicação. Muita dedicação. Mais do que isso, irmãos, exige persistência e exige renúncia. Abre mão de um monte de coisa que nós achamos que é nosso direito, que nós achamos que devemos brigar, que nós achamos que temos que disputar. Irmãos, realmente, para se dedicar ao Senhor, para ter esse contato com o Senhor, irmãos, nós temos que abrir mão de muita coisa. E a principal coisa que nós temos que abrir mão, irmãos, é de nós mesmos. Está claro? Muitas vezes os nossos egoísmos, as nossas dificuldades, as situações que nós lidamos com os outros. Irmãos, uma das coisas mais difíceis, casais, já brigaram alguma vez na vida? Não precisa responder não, é só uma pergunta retórica. Quando vocês, casais, brigam, quem é que tem que pedir perdão? Dedução óbvia, quem está errado. Não é isso? Não, irmãos, não é isso que a Bíblia diz. Ah, então é a mulher que tem que pedir perdão? É. Não, irmãos, à luz da Bíblia, a iniciativa de pedir perdão, irmãos, sempre cabe ao marido. Aí eu pergunto, é fácil ou é difícil maridos pedir perdão para a esposa? Principalmente quando vocês sabem que ela está errada. Mesmo ela estando errada, irmãos, a iniciativa de pedir perdão cabe a quem? Ao marido.
Pergunto, é ou não é abrir mão de um monte de coisa? Lembre-se de um detalhe, irmãos. Maridos, vocês são uma figura de Cristo. Vocês têm que estar dispostos a morrer pela sua esposa, a igreja de Jesus. Amém? Os maridos não estão muito eufóricos com esse amém, não, irmãos. Mas uma coisa é fato. Então, observe, Moisés, ele era um homem que tinha acesso direto à presença de Deus. Mas foi um homem que abriu mão do quê? Do luxo do Egito, do direito de disputar o trono do Egito, do direito de brigar com o seu tio, que era o faraó do Egito. Ele, irmãos, poderia muito bem, ele conduziu o povo de Israel, tirou o povo de Israel, lidou com o povo 40 anos pelo deserto, irmãos. Poxa, agora é só atravessar o Rio Jordão e entrar na terra. Aí Deus falou, Moisés, você vai ver a terra, mas você não vai entrar nela. Moisés poderia ter brigado com Deus e falado, Senhor, tá bom, mas não fui eu o bambambam? Não fui eu que tirei o povo de Israel do Egito? Não trouxe o povo até agora? Será que eu não tenho o direito de entrar nessa terra? Humanamente falando, ele tinha. Mas Deus falou, você não vai entrar. Então Moisés poderia ter feito uma coisa ao contrário, tá bom, eu não tenho direito, mas os meus filhos poderiam ser herdeiros da minha posição? Poderiam ser líderes do povo de Israel? Irmãos, Moisés tinha 2 filhos. Vocês já ouviram alguma coisa sobre os 2 filhos de Moisés? Nada. Em outras palavras, irmãos, Moisés teve que abrir mão de tudo. Ele que foi líder, até abrir mão do direito de ser líder do povo de Israel. Então, irmãos, para servir ao Senhor tem que ter uma renúncia que vocês não são capazes de imaginar. Amém, irmãos? Irmãos, estou falando demais, tá? Em segundo lugar, irmãos, nós também temos que considerar que Moisés era um homem disponível para obedecer o Senhor. O texto diz, o Senhor o enviou ao Egito para realizar todos os sinais e maravilhas contra Faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Irmãos, ele chegou no Egito, ele trouxe pragas sobre o Egito, enfermidades, destruição de lavoura, sapos, insetos, rio transformado em sangue e no fim a morte sobre os primogênitos egípcios. O que nós temos que ver, irmãos, que falar a palavra do Senhor é bonito. Poxa, a gente chegar a conhecer a Bíblia, irmãos, mas quando nós temos que aplicar a Bíblia, falar algo para muita gente, irmãos, a Bíblia muitas vezes ofende. A Bíblia muitas vezes magoa a pessoa, irmãos. E o porta-voz da palavra de Deus, quando ele tem que entregar uma palavra, e nem sempre a palavra é agradável, irmãos, ele começa a pensar, será que vale a pena? Será que eu devo falar ou não devo falar? E muitas vezes a pessoa chega para Deus e fala, Senhor, eu estou disposto a fazer a sua obra, desde que impõe uma condição. Eu me lembro alguns anos atrás, há muitos anos atrás, isso foi no final da década de 70, muitos de vocês não eram nascidos, eu trabalhava no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e eu estava um dia ali num pátio superior, olhando os aviões, eu trabalhava ali, então de vez em quando eu ia lá olhar os aviões. E aí chegou um rapaz, estava do meu lado, não conhecia o rapaz, e nós começamos a conversar, e de repente eu descobri que o rapaz era crente, e aí nós fomos conversando sobre o Evangelho, e ele falou para mim que ele tinha uma chamada missionária. Eu falei, que bênção, porque eu não tenho. E ele falou, mas eu impus uma condição para Deus. Eu só vou para a obra missionária se for para a Austrália. Eu falei, você vai evangelizar quem na Austrália? Canguru? Porque é um dos países mais evangelizados do mundo, só se for para pregar para canguru na Austrália. Não que todo australiano seja convertido, não é isso, irmãos. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, eu falei, tem tanto lugar para ir, mas você quer ir para a Austrália. E se não for para a Austrália, eu tenho uma outra opção. Se Deus não me mandar para lá, vai ter que mandar para outro lugar. Eu falei, qual o outro lugar? Orlando, na Flórida. Irmãos, parem para pensar, irmãos.
a obediência conveniente só para o que lhe agrada e interessa, não é a que Deus encontrou em seus servos e servas que marcaram a história da humanidade. Então, irmãos, fazer a obra de Deus, irmãos, não imponham condições nenhuma, não, tá? Entre apenas na condição do Senhor, o Senhor proverá. Amém? Bom, irmãos, eu tenho que tentar falar menos, então vamos lá. E ainda nós temos que levar em consideração outro fator importante, irmãos. Moisés também era um homem disponível para crer no poder de Deus. Irmãos, quando ele começou a olhar os defeitos dele, apesar de ser um homem culto, mas era um velho, apesar de ser um homem com tanta sabedoria, ele não tinha eloquência para falar. E quando ele pensava nas dificuldades, irmãos, Deus chegou e falou para ele, simplesmente vá, o que tiver que acontecer, eu estarei fazendo, apenas confie. Irmãos, ele não confiou não, ele simplesmente chegou e falou, eu não falo bem, então coloque alguém que fale por mim. Aí Deus falou, tá bom, vai, o seu irmão Arão vai falar por você, porque Arão falava muito bem, chegou lá, representava Moisés muitas vezes, e ele via em certos momentos, irmãos, que Arão, por melhor que fosse com ele, em termos de eloquência, em termos de apresentação pessoal, Arão não tinha a autoridade que ele tinha. Quando ele tirou o povo de Israel do Egito, irmãos, parem para pensar, caminhando num deserto, chegam nas margens do Mar Vermelho, à esquerda, penhasco, à direita, penhasco, na frente, o mar, atrás, o exército de Faraó. O que vocês fariam numa situação dessas? Das duas uma, ou iriam se desesperar, ou iriam se preparar para morrer. E Moisés simplesmente, o que eu faço? E Deus falou para Moisés, Moisés, diga ao povo que siga. Ele simplesmente pegou o cajado dele e bateu na água. E quando ele bateu na água, irmãos, o mar se abriu. E o povo atravessou o mar. Reparem que eram mais de 600 mil pessoas, era muita gente, irmãos. Atravessou o mar, depois que atravessou, ele pegou o cajado e bateu, onde deveria ser o leito do mar. E quando ele bateu, o mar se fechou. E o exército de Faraó, entrando no mar adentro, morreram afogados naquele local. Observe, irmãos, o que eu quero chamar a atenção. Se nós fôssemos pensar, há probabilidade disso acontecer? Não, não há probabilidade nenhuma. Já que não há probabilidade, eu posso fazer? Não, não faça, porque tem tudo para dar errado. Então, irmãos, se nós formos olhar a probabilidade do tudo dar errado, sabe o que nós vamos fazer para Deus? Nada, nunca, porque tudo vai dar errado. Então, nós temos que lembrar muitas e muitas vezes, irmãos, que tem que ser um passo de fé. Vá e faça. Talvez aconteça, talvez não aconteça. Lembre-se, a responsabilidade não é sua. O fazer o milagre é de Deus. Ou ir e se colocar nas mãos de Deus, isso é responsabilidade sua. Amém, irmãos? E uma frase, se entendêssemos que o poder de Deus está liberado para todo ousado que quer decidir crer. Amém, irmãos? Irmãos, Moisés, os últimos 40 anos da vida dele, ele envelheceu, mas sempre, todos esses últimos 40 anos, sua vida toda, mas em especial nos últimos 40 anos, ele sempre foi um homem disponível para buscar intimamente a Deus, um homem disponível para obedecer a Deus, um homem disponível para crer no poder de Deus. Foi um homem útil e produtivo até o final da sua vida, e deixou um legado tão grande, irmãos, tão grande, que até hoje, a pessoa mais amada, mais falada, mais comentada, mais reverenciada no meio do povo de Israel, ainda é Moisés, até nos dias de hoje. Em Deuteronômio 34, versos 7 e 8, está escrito, Moisés tinha 120 anos quando morreu, e no entanto, ainda enxergava bem, e tinha todas as suas forças. Os israelitas prantearam a morte de Moisés. Irmãos, parem para pensar. Um homem de 80 anos. É tempo
para iniciar ministério de alguma coisa? Vocês se aventurariam a começar alguma coisa com uma idade dessas? Não, mas foi com essa idade que Moisés começou o ponto principal do seu ministério. Irmãos, uma das palavras que eu mais gosto de ler na Bíblia, irmãos, é Isaías 46:4, que diz: mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aqueles que os susterá. Eu os fiz, eu os levarei, eu os sustentarei e os salvarei. Deus falando. Amém, irmãos? Irmãos, quem tiver a oportunidade, leia também Isaías capítulo 40, verso 29 a 31. Ele, o Senhor, fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então Moisés é um exemplo bem típico disso, irmãos. Um trecho, já que nós falamos sobre reflexões no início, irmãos, um trecho bem interessante. Saber envelhecer com dignidade não é contar as marcas que o tempo deixou em seu corpo, mas sim aprender com as marcas que o tempo deixou em sua alma. Principalmente, deixar marcas positivas nas pessoas com quem caminhou junto pela vida. O que eu quero dizer, irmãos, envelhecer, quer nós gostemos ou não, irmãos, significa estar próximo da morte. É horrível dizer isso, mas se Jesus demorar, irmãos, para vir, eu sinto muito informar para vocês, todos vocês vão passar pela morte. Alguns mais cedo, outros mais tarde, alguns terão o privilégio de envelhecer, outros não terão, mas quanto mais velhos nós ficamos, mais nós sentimos que a morte está próxima. Agora, irmãos, lembrar de um detalhe: uma vida digna pode terminar aqui, mas ela vai deixar um legado, vai deixar algo importante. Mas o mais importante de uma vida digna, irmãos, não é o legado que deixa aqui, é saber que está na presença do Senhor. Isso é o ponto mais importante. E nós temos que considerar, irmãos, que só é possível estar na presença do Senhor através de Jesus Cristo. Então, irmãos, a nossa vida, irmãos, nós não fomos feitos para viver 60, 70, 80 anos e morrer. Nós fomos feitos para viver eternamente. E a vida eterna, irmãos, nós só conquistamos através de Jesus Cristo. Como nós falamos, irmãos, nós estamos na época de falar da graça do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, não vem de vós. É dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie, irmãos. Então o que nós todos precisamos fazer, irmãos, e nunca podemos esquecer disso, é experimentar a plena graça de Deus. E lembrar, irmãos, que todos nós temos que deixar o homem velho com que nós somos e aceitar um novo homem na sua vida. Como diz o pastor Marcos, irmãos, a nossa vida, a nossa disponibilidade, irmãos, tá? Não é uma questão da sua idade, ou seja, a sua idade não é a questão, a sua idade é a disponibilidade, é colocar-se na presença do Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, eu gostaria apenas de perguntar nessa noite, vocês que aqui estão, já pararam para pensar que um dia vão morrer? Pararam para pensar que um dia a vida de vocês vai terminar? Pararam para pensar, irmãos, que depois que nós fechamos os olhos aqui, ou nós vamos estar com o Senhor, ou nós não vamos estar com o Senhor. E só tem um jeito de estar com o Senhor, irmãos, é aceitando Jesus como Salvador. Então eu gostaria nesse momento, irmãos, se tem alguém aqui que tem medo da morte, se tem alguém aqui, irmãos, que não tem certeza da sua salvação, que não sabe para onde vai, saiba de uma coisa, hoje o Senhor quer dar essa certeza para você. Pense, reflita.
Irmãos, eu vou fazer uma cirurgia agora, quarta-feira. Eu vou ser anestesiado, eu vou dormir. Eu sei que enquanto eu estiver dormindo, o Senhor estará comigo o tempo todo. E eu sei que quando eu acordar, o Senhor continuará comigo. E eu sei que se eu não acordar, irmãos, eu estarei com o Senhor. Esse é o que me consola, irmãos. Então, todos nós vamos enfrentar a morte um dia. E agora eu pergunto, irmãos, tem alguém aqui nesse momento que gostaria de tomar uma decisão por Jesus Cristo? Aceitar Jesus como Salvador, ter a certeza da vida eterna, livrar-se desse medo da morte que te atormenta o tempo todo? Há alguém aqui que gostaria de levantar a sua mão para Jesus? Hoje é dia aceitável. Se tem alguém aqui, manifeste nesse momento, pense, porque irmãos, olha, há muitos anos atrás, eu trabalhava no CTA, e não era comum eu ir trabalhar de bicicleta não, mas uma vez eu fui trabalhar de bicicleta, e chegou no final do expediente, eu saí do meu serviço, peguei a bicicleta e comecei a pedalar para minha casa, e conforme eu ia pedalando para minha casa, irmãos, o tempo já estava anunciando uma chuva, e uma chuva terrível, e eu já longe da minha casa, a chuva começou a cair, e caindo, e eu quando entrei no bloco onde eu morava, tinha um rapaz na frente do bloco, olhando para a chuva, e uma voz falou comigo, pare e fale da minha palavra para ele, e a chuva caindo, eu todo encharcado, e aquela voz, fale da minha palavra para ele, e eu só falei, Senhor, na próxima oportunidade eu vou falar de salvação para ele, não vou deixar passar a próxima oportunidade. Agora eu estou muito molhado, estou indo para minha casa. Fui para minha casa, tomei um banho quente, vesti uma roupa sequinha e nem lembrei daquele rapaz. À noite chegou a notícia, ele esperou a chuva passar, pegou o carro para ir de São José dos Campos para Atibaia. Chegando em Atibaia, na Dom Pedro, ele bateu o carro, morreu ele, a esposa e 3 filhos. E eu comecei a pensar, eu tive a oportunidade de falar de Jesus para ele e não falei. Irmãos, confesso para vocês que se tem um arrependimento que me amarga até hoje, esse arrependimento eu vou carregar comigo para o túmulo. Então eu digo para vocês, irmãos, eu não posso salvar ninguém, mas se alguém aqui nessa noite quer tomar uma decisão para Jesus Cristo, irmãos, manifeste agora, é a oportunidade que você tem. Se houver, amém. Se não houver, irmãos, uma coisa eu digo, a minha parte eu fiz, eu não carrego nas minhas mãos o sangue de ninguém, tá? Eu já tenho mais do que o suficiente para carregar nas minhas mãos. Amém, irmãos? E diria, filha, vem à frente, nós vamos orar por você. Irmãos, alguém mais quer tomar uma decisão por Jesus Cristo, irmãos? Convidaria a igreja toda a se colocar em pé neste momento. O conjunto estará louvando ao Senhor. E enquanto o conjunto está louvando ao Senhor, se alguém mais quiser tomar essa decisão, venha à frente, irmãos. Hoje é noite de salvação. Hoje é a oportunidade que o Senhor está dando.
das crianças, a esposa do seminarista Márcio falou para mim: quantas crianças dessa igreja? E eu virei para ela e falei: ainda bem, porque igreja que não tem criança, porque tem velho demais. Ou seja, irmãos, eu vejo essas pessoas aqui na frente, eu olho esses rostos, irmãos, são jovens, adolescentes vindo a Jesus, irmãos, tem toda uma vida para dar ao Senhor, uma moça nova vindo a Jesus, irmãos. Reparem que há uma vida para servir ao Senhor. Então que Deus tome cada uma de vocês em suas mãos e faça de vocês instrumentos preciosos nas mãos deles. Vamos orar por essas vidas, irmãos. Alguém mais ainda quer vir a Jesus? Hoje é momento aceitável. Vamos orar? Louvamos a Ti, Senhor. Bendizemos o Teu nome. Nas Tuas mãos, Senhor, entregamos cada uma dessas vidas, pedindo, Senhor, confirme nos Teus caminhos santos, fortaleça, Senhor, os passos de cada um. Senhor, faça com que permaneçam sempre na Tua obra, na Tua vontade. Se tiverem a oportunidade de envelhecer, que envelheçam, Senhor, servindo a Ti. Mas o mais importante, que o direito da vida eterna estão conquistando agora. Seja, Senhor, o Teu nome exaltado nessas vidas. É para a glória do Teu nome que nós pedimos, Senhor. Amém. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe. Irmãos, nós vamos agora encerrar. Só que nesse encerramento queria lembrar vocês de 2 pontos importantes. Primeiro, o pastor Marcos, o pastor da igreja, está se recuperando. Nós não vamos sair daqui sem orar pelo pastor Marcos. Amém, irmãos? E ainda, irmãos, sexta-feira que vem eu gostaria de convidar a todos. Nós vamos ter uma palestra aqui na igreja sobre prevenção ao suicídio. Os que puderem, tiverem oportunidade, venham e tragam mais alguém, irmãos. É aberto a todos, não haverá reunião do OANSE na sexta-feira. E como diz o pastor Marcos, irmãos, vamos usar a mão, irmãos. Vamos fechar esse corredor central, vamos orar para encerrar. Amém, irmãos. Então nós vamos orar agora para encerrar. E outra coisa, irmãos, não se esqueçam que nós temos o trabalho do English Service todos os domingos à noite. Ao sair, vocês podem pegar ali na saída, irmãos. O Simon está ali com uma mesa. Peguem um convite, chamem alguém que esteja aprendendo inglês, que fale inglês, que quer dominar um pouco melhor o inglês, para participar do English Service junto conosco. Amém? Vamos orar agora, que Deus abençoe a todos, e nessa oração, pedindo também a bênção do Senhor sobre o pastor Marcos Davi. Louvamos o Teu nome mais uma vez, Senhor, agradecemos por tudo quanto o Senhor tem operado em nossas vidas. Colocamos, Senhor, nas Tuas mãos cada um dos Teus servos aqui presentes. Toma-nos, Senhor, agora, leva-nos a salvo, guarda-nos, livra-nos de todo e qualquer mal. Abençoa também, Senhor, o Teu servo Marcos Davi, que está se recuperando, Senhor, essa semana. Derrame da Sua graça sobre ele, Senhor, dando um pronto restabelecimento, e que essa semana ele possa estar aqui firme, forte, saudável, para dirigir a sua igreja, Senhor, estar frente ao seu povo, e seja o Teu nome exaltado e glorificado na vida dele e na vida de cada um de nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus, Senhor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós e com todo o povo de Deus da terra, hoje e por toda a eternidade. Todos podem dizer amém? Amém. Irmãos, cumprimente-se uns aos outros e vão em paz em nome do Senhor.